Que bênção! Estamos nós começando aqui nosso segundo vídeo, agora da nossa série Cartas para a Igreja. Já foi gravada a mensagem de Éfeso, já está aí, a Igreja Sem Amor, e agora vamos falar da segunda igreja, a Igreja de Esmirna, a Igreja Fiel. Então, agora você vai ouvir uma palavra sobre isso. Antes de nós começarmos, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, já deixe o seu gostei e já compartilha esse link aí para o máximo de pessoas que você puder, tá? E agora você vai ouvir uma palavra de Deus para o seu coração na série Cartas para a Igreja. Apocalipse capítulo de número 2, o verso de número 8, diz assim: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, que escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são antes sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa segunda carta que nós estamos falando nessa série de mensagens, foi dirigido 7 cartas, dessas 5 foram palavras muito duras e 2 igrejas receberam elogios da parte do Senhor. E uma das igrejas que recebeu elogio da parte do Senhor foi a igreja de Esmirna. Essa igreja era considerada e conhecida como a igreja fiel. E o porquê disso? Esmirna era uma cidade onde era a mais patriota do Império Romano. Era uma cidade que havia ali cerca de 100 mil habitantes. Era uma cidade abastada, muito rica. Era uma cidade muito forte economicamente. E havia uma igreja ali. Quando o apóstolo Paulo estava ali pregando na sua terceira viagem missionária, ele diz que na carta que toda a Ásia ouviu a palavra, e dali então houve-se o registro da plantação da igreja em Esmirna. Mas não se sabe outro registro, outro relato sobre a igreja de Esmirna. Só esses poucos versos que nós temos, que o Senhor dirige uma palavra àquela igreja, e uma palavra muito boa, uma palavra de que era uma igreja fiel. Era uma igreja que merecia ouvir do Senhor uma palavra de elogio e de uma palavra do Senhor motivando e incentivando aquela igreja a ir mais adiante. Esse texto que nós olhamos, nós estamos vendo que essa palavra é dirigida e não é à toa. A igreja de Esmirna, ela está ali plantada em um berço onde a idolatria, onde aqueles que se julgavam judeus e não são, aqueles a qual são sinagogas de Satanás, e foi dirigida essas repreensões. São direcionadas ali algumas palavras que estavam por vir para aquela igreja. Aquela igreja teria tribulação, que é uma pressão vinda de fora. Aquela igreja era uma igreja rica, mas ela vivia de uma forma muito pobre, talvez porque a questão da economia girava em torno daquele Império Romano, e aquela igreja sustentava fielmente a palavra do Senhor. Por isso, os que se agregavam ali não eram os abastados, não eram os ricos, mas eram os muito pobres. E apesar disso, aquela igreja ouviu do Senhor que ela era rica sim, e rica de uma maneira muito, muito mais poderosa do que dinheiro, muito mais poderosa do que apenas ter bens financeiros. Estava para vir ali prisões, aquelas prisões foram determinadas também, Satanás por trás, movendo e organizando, querendo derrubar aquela igreja, e iria lançar alguns ali em prisão. E aquela igreja também experimentaria morte. Alguns martírios, e bastantes, foram feitos ali em Esmirna. Quando a cidade de Esmirna, todos os anos ela tinha os jogos, e naquelas arenas, muitos atletas iam lá para poder correr, muitos atletas iam lá para poder competir atrás de uma coroa. E a palavra do Senhor é para aquela igreja que o Senhor daria uma coroa para eles. Não uma coroa corruptível, mas uma coroa que duraria eternamente. Aquela igreja foi encontrada fiel, porque o Senhor veio para ela com a palavra dizendo: vocês precisam perseverar até o fim, precisam acreditar até o fim. E aquela foi a palavra do Senhor. E aquela igreja creu, e creu até o fim.
Quando ali Policarpo, um dos seus líderes, ali o discípulo de João, foi levado até a arena e lá amedrontaram ele, ameaçaram para que ele blasfemasse e ameaçaram queimá-lo vivo. Ele disse: vocês estão me queimando com fogo que logo desaparecerá. Mas eu digo, se vocês não se arrependerem, um fogo eterno virá até vocês. E assim morreu um dos maiores heróis da fé ali daquele tempo. Aquela igreja ouviu uma palavra de exortação, porque o que estava por vir era muito difícil. Mas aquela igreja tinha uma coisa a seu favor: ela continuava fiel ao Senhor. Eu fico pensando nessa caminhada de fé. Quando as pessoas abandonam o evangelho por tão pouca coisa, eu vejo a igreja de Esmirna, aquela igreja que ouviu da parte do Senhor, que ela era fiel, aquela igreja que tinha que suportar até o fim, que muitos morreram ali, foram para o martírio e enfrentaram das piores atrocidades, mas guardaram a fé até o final. Eu fico pensando, quando eu ou você, nós formos nos apresentar diante do Senhor, o que nós vamos dizer para o Senhor? Quando em vez eu fico pensando, se eu abandonar a fé, o que eu vou dizer para o Senhor quando eu chegar no céu? A Bíblia diz que nós estamos cercados e rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e essa nuvem de testemunhas são aqueles que chegam até nós, e nós estamos vendo lá, e quando nós chegarmos no céu, lá vai estar Abraão, lá vai estar nosso Senhor Jesus, Paulo e muitos outros heróis da fé vão estar ali. E como é que eu vou chegar diante do Senhor e vou falar, não consegui? Como é que eu vou chegar diante do Senhor e vou falar, desculpa, mas não deu para levar a fé até o final? Sendo que ele disse ser fiel e fiel até o fim. E aquela igreja, ela foi assim. E a repreensão para as outras igrejas foi justamente porque faltava amor, faltava fidelidade, faltava um reconhecimento de si, mas aquela igreja foi dirigida, vocês são um povo fiel, um povo que eu olhei, e Jesus sentiu prazer em dirigir uma carta para aquele povo, porque aquele povo era achado fiel. E é esse o sentimento que quando nós olhamos, e Jesus vem até nós e espera que um povo, e quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra. E essa palavra do nosso Senhor que é dirigida para nós, é a palavra que vem de alguém, seja fiel. Eu fico percebendo e observando ao meu redor, a palavra do Senhor não mudou, seja fiel. E seja fiel até o final, seja fiel até o fim, seja fiel assim como Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. E nós não temos desculpa nenhuma para chegar diante do Senhor e falar, não consegui, porque nós temos o Senhor conosco. É por isso que, se nós quisermos ser fiéis, precisamos lembrar disso, que só é fiel no muito quem é fiel no pouco. Você precisa ser fiel nas pequenas missões que o Senhor te der. Você precisa ser fiel nas pequenas coisas que o Senhor Jesus dá para você. Há pouco tempo eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, fazer lives, e eu comecei a perceber. E por que eu faço isso? Porque eu ouvi uma palavra do Senhor, comece. E assim eu comecei. E esses dias eu me lembro que eu estava para gravar um vídeo, fazer uma live, eu estava bem cansado, eu falei, não vou fazer, hoje eu estou muito cansado. Mas eu me lembrei dessa palavra, eu fui lá e fiz. E poucas pessoas assistiram, mas eu me lembro que naquele dia alguém me mandou uma mensagem no final e disse muito obrigado, porque neste tempo que nós estamos atravessando, está muito difícil de eu ir para a igreja, e os meus pais são muito cabeça dura, a palavra que usou foi essa, muito cabeça dura em não deixar eu ir para a igreja, e essas lives têm me ajudado a estar mais perto de Jesus. Obrigado, porque essa palavra chegou até mim. E eu me lembrei como é bom ser fiel, porque eu sei que nessas pequenas missões alguém ouviu a palavra do Senhor, alguém foi edificado, alguém ouviu do Evangelho da Graça, alguém ouviu da parte do Senhor, porque alguém foi fiel. Então seja fiel, porque a sua fidelidade, outros chegarão a Jesus através do seu testemunho, através da sua fidelidade. Não desanime, não pare, não abandone a fé. Lembre-se que um dia nós vamos comparecer diante do Senhor, e diante dele nós não temos desculpa nenhuma. Diante dele é onde todas as desculpas caiam por terra. Que você possa ser uma pessoa a qual o Senhor tenha prazer em dirigir uma carta só para dizer, você é fiel. Seja fiel até o fim dos seus dias aqui na terra. Que o Senhor em Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus.